Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. De regresso então para mais um vídeo sobre cálculo integral. Este vídeo então é inserido no tema dos integrais definidos. Vou resolver então neste vídeo estes dois exercícios sobre integrais definidos. Estava então numa ficha da disciplina da cadeira de Matemática 1 da Universidade Fernando Pessoa. Vou começar então aqui pelo primeiro integral, onde temos o integral definido de 1 até e de cosseno de ln de x vezes dx sobre x. Importa em primeira instância saber qual a forma a aplicar, a forma para determinar estes integrais definidos. Então assim, de uma forma geral, nós sempre tivermos o integral de a a b, quer dizer, temos aqui um integral definido, está limitado de a, onde a é o limite inferior e b é o limite superior, de uma determinada expressão, a qual eu vou designar f pequeno de x dx. Para vocês calcularem o valor deste integral definido, terão de fazer o seguinte, ou seja, vocês vão calcular, vão determinar este integral aqui como se fosse um integral indefinido e depois no final farão uma substituição. Ou seja, a nível de estrutura, nós podemos dizer que este integral definido da AB de f de x dx há de ser igual ao integral de f de x dx, assim com estes parênteses fechados, de A também até B, o que depois está a dar f grande de B menos f grande de A, onde este f grande aqui há de representar uma primitiva qualquer de f de x. Quer dizer, dizemos uma primitiva qualquer porque a tal constante, quando nós resolvemos o integrais indefinidos, a tal constante no cálculo do integral definido não aparece. Ou seja, este f grande há de ser uma qualquer primitiva de f de x, que há de saltar exatamente do cálculo aqui deste integral. Então, para resolver isto, até assim num cálculo auxiliar, eu vou resolver este integral e depois aplicarei então a fórmula dos integrais definidos. Vou então criar assim aqui um cálculo auxiliar e vou calcular este integral como se ele fosse indefinido. Ok? Ou seja, vou escrever assim integral, apenas, estou a fazer aqui um cálculo auxiliar desta primitiva, de cosseno de ln de x. Vou manipular esta estrutura um pouco, ter dx sobre x é a mesma coisa que ter este cosseno vezes 1 sobre x e depois ter aqui o meu dx. Bem, eu vou resolver este integral através de primitivas imediatas. Por isso é que eu reforço sempre a mesma coisa. É crucial vocês saberem muito bem as derivadas, sobretudo para estas primitivas imediatas. Se vocês conhecerem muito bem as derivadas, fazem este tipo de exercícios a brincar. E olhando assim aqui para esta função integranda, e olhando assim para este ln de x, se eu considerar este ln de x como uma função de x, reparem que 1 sobre x é exatamente a derivada da ln de x. Mas calma, eu tenho aqui um cosseno, né? E qual é a derivada, né? A derivada de quê é que dá exatamente o cosseno? Por isso é que eu digo que vocês devem saber mesmo as derivadas. Se vocês tiverem seno de u, quer dizer, seno de uma expressão qualquer, e quiserem determinar a sua derivada, a derivada do seno de u, é qual? É simplesmente igual a cosseno de u vezes a derivada do ângulo. Então reparem no seguinte, quer dizer, eu tenho aqui, estão a ver aqui o ângulo do cosseno, que é u, a seguir aparece a derivada, né? Então quer dizer, talvez isto seja um seno que foi derivado e obtivemos esta expressão. Então se eu pensar assim na derivada do seno de ln de x e aplicar então a derivada ao seno de ln de x, isto está a dar o quê? Cosseno do mesmo ângulo, então cosseno de ln de x vezes a derivada do ângulo, e a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então reparem que o que nós temos aqui, esta expressão, é simplesmente a derivada do seno de ln de x. Então tudo bem, este integral está resolvido, não é? Quer dizer, este integral há de dar então simplesmente seno de ln de x
mais uma tal constante, com esta constante pertencente a R. Bem, esta constante agora não vai entrar na forma, daí dizemos que esta f é uma qualquer primitiva. Podemos variar o valor da constante, ou seja, dizemos que é uma qualquer primitiva, visto que a constante não vai entrar aqui no cálculo. Retomando então agora o cálculo para o integral definido, nós vamos obter então que o integral de, neste caso, de 1 até e, desta expressão, ou seja, cosseno de ln de x vezes 1 sobre x dx, há de ser igual, vou agora passar para este formato, mas reparem, eu já fiz aqui o cálculo da primitiva, então vou substituir este integral da expressão que está aqui calculado, vai ser seno de ln de x, ou seja, isto vai ser parênteses retos, e então vou obter seno de ln de x, e depois terei este integral de 1 a e. Agora, para fazer o cálculo mesmo, visto que eu já tenho, reparem que isto que está aqui, é o tal f, né? É a tal qualquer primitiva desta expressão que foi integrada. Então agora é só substituírem nesta expressão o x em primeiro lugar por e subtraírem pela mesma substituição, mas do x por 1. E isto há de ficar calculado. Vamos então obter o seno de ln de e menos o seno de ln de 1. Então isto é só fazer cálculos. ln de e é exatamente igual a 1. Então nós vamos ter aqui o seno de 1 menos, e ln de 1 é igual a 0. Então vamos ter menos o seno de 0. E o seno de 0 graus é exatamente igual a 0. O que quer dizer que esta expressão há de ser igual a seno de 1, e temos então com isto calculado o integral definido que apresentei aqui no exemplo 1. Agora vou resolver o segundo caso. Vou pensar da mesma maneira. Vou então calcular este integral como se fosse indefinido, e depois aplicarei então esta forma dos integrais definidos. Sendo assim, vou fazer assim cálculo auxiliar, né? Vou pegar neste integral e vou calculá-lo como se fosse um integral indefinido. Terei então integral de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a 2x dx. Vou também resolver este integral através de primitivas imediatas. Agora, qual será a derivada que anda aqui envolvida, né? Se eu olhasse assim para a expressão de que está em denominador e considerasse como um u, será que eu em numerador vou ter a derivada? Porque se isto acontecer, né, eu se tiver o integral de u sobre bolinha dx, né, está a dar simplesmente ln do módulo de u. Então eu posso ir à procura de algo por algo desse tipo, mas terei então de verificar se o numerador é derivada do denominador. Então se eu fizesse assim um cálculo auxiliar, 1 mais e elevado a 2x, e procedesse à derivada, teria então derivada de uma constante, é 0, mais a derivada da exponencial. E como é que se deriva uma exponencial? É elevada ou derivada, é simplesmente a própria exponencial, vezes a derivada do expoente. Ou seja, ficaria com o próprio e elevado a 2x, vezes a derivada de 2x, que era 2. Será que é isto que eu tenho em numerador? Bem, o 2 não havia problema, porque eu colocaria ali um 2 e colocaria um meio atrás da integral. O grande problema é este 2x, né? Eu não tenho x, e eu para mexer nisso já teria que fazer aqui algo que não me consigo enquadrar nesta primitiva imediata. Então não vai passar por aqui. Okay? Não será então esta primitiva imediata que há de andar assim aqui envolvida. Mas há outra que pode andar. Né? Eu testei esta porque, quer dizer, eu tento-me sempre meter na cabeça das pessoas, e podíamos pensar neste caso, no numerador são parecidos, né? E como a derivada da exponencial é a própria exponencial, podiam tentar esta primitiva imediata, mas não iria funcionar. Então qual é a primitiva imediata que anda aqui envolvida? Reparem, eu vou apenas dar assim aqui um novo aspecto a isto. Então eu podia dizer que isto era a mesma coisa que ter integral de e elevado a x a dividir por 1 mais, e reparem que ter e elevado a 2x há de ser a mesma coisa que eu ter e elevado a x e depois tudo ao quadrado, não é? Para aquelas regras das potências a gente multiplica os expoentes e x vezes 2 obteríamos então 2x.
Então vou pensar nisso, quer dizer, é elevado a x e depois ter isto ao quadrado de dx. Qual é a primitiva que me está assim a passar pela cabeça? É a seguinte: sempre que vocês tiverem integral de u' sobre 1 mais u ao quadrado, né, dx, vou até colocar assim aqui dx, para economizar algum espaço. Isto é exatamente a primitiva, né, de um arco tangente. Quer dizer, isto é derivada de um arco tangente, peço desculpa. Este integral é que dá o arco tangente. Isto seria então o arco tangente de u mais a tal constante c, com essa constante c pertencente a r. E reparem que nós aqui estamos perante este enquadramento, porque aqui temos 1, tudo bem. Se considerarmos isto como o nosso u, devemos ter assim aqui u ao quadrado. E qual é a derivada da elevada a x? Né? A derivada de u, ou seja, a derivada da elevada a x, é a própria exponencial, né, vezes a derivada do expoente, a derivada de x é igual a 1. Então isto seria o nosso linha. O que quer dizer que este integral também já está resolvido, enquadrando-me nesta primitiva imediata. Ou seja, isto seria simplesmente igual a arco tangente, e o u é o nosso e elevado a x, mais então uma constante c, com essa constante c pertencente a r. Voltando então à fórmula dos integrais agora definidos, eu poderei escrever o seguinte, quer dizer, este integral de 0 a 1 de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a 2x dx há de ser simplesmente igual. Está aqui calculada esta primitiva, ou seja, está a dar então arco tangente de e elevado a x, já aparente, sem a constante, né? Porque é uma qualquer, este tal f que anda aqui é uma qualquer primitiva, já falamos disso, ou seja, as constantes aqui não aparecem, esta constante, então de 0 a 1. Agora é só substituírem, isto é a vossa função, já é o tal f grande, né? A tal primitiva qualquer desta a expressão aqui. Agora é uma questão de substituírem, isto há de ser arco tangente de 1 menos, asneira de 1 não, de e elevado a 1, quer dizer, só substituímos o valor de x, tudo o resto fica lá. Então terei e elevado a 1, reparem que e elevado a 1 é simplesmente igual a e, menos arco tangente de e elevado a 0. Ou seja, isto devemos ter arco tangente de e menos e elevado a 0. Regras das potências, né? Qualquer coisa elevada a 0 há de dar igual a 1. Então teria aqui arco tangente 1. Bem, arco tangente de E será mesmo valorizado, não dá para fazer mais nada. Mas este arco tangente de 1 é possível atribuirmos um valor a este arco tangente de 1. Num dos vídeos anteriores eu falei-vos assim de uns valores das razões trigonométricas especiais que vocês deviam mesmo conhecer. Para estes ângulos, para 0, para π sobre 6, que são 30 graus, para π sobre 4, que são 45, para π sobre 3 e também deverão conhecer para π sobre 2. Estes valores têm mesmo que os saber, não têm outra chance. E depois a colocar aqui as razões, o seno, né? Isto são ângulos, isto são as razões trigonométricas, o seno, o cosseno e também a tangente. Vou apenas fazer assim aqui estas divisões. Esqueci-me aqui deste caso. Aqui teremos o seno 0, que é igual a 0. Reparem que todos estes valores vão ser dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. E o seno de 90 graus é exatamente igual a 1. O cosseno, estes limites é o contrário, quer dizer, em 0 graus é igual a 1 e em π sobre 2, são 90 graus, o cosseno é igual a 0. E também é sempre a dividir por 2, sempre a dividir por 2. No caso do seno, vocês têm assim aqui 1, 2, 3. E depois teria que colocar a raiz. Epá, mas raiz de 1 é igual a 1. Então, ok, ficou meio. E depois o resto fica com a raiz de 2, raiz de 3. O cosseno toma os valores, mas ao contrário, ou seja, raiz de 3, raiz de 2 e depois 1. No caso da tangente, é só vocês dividirem o seno pelo cosseno, quer dizer, 0 a dividir por 1 dá 0,
esta divisão, se fizessem os cálculos da arvosia, raiz 3 sobre 3, aqui estão a dividir duas coisas iguais, só pode ser igual a 1, né? Estamos a dividir dois valores iguais. Aqui, se fizessem os cálculos, dava raiz 3, e qualquer coisa a dividir por 0, né? Não tem significado, não existe. Agora, o que é que significa eu ter o arco tangente de 1? Bem, uma coisa é eu ter, por exemplo, se eu tivesse tangente de 1 seria o valor da tangente quando o ângulo ou amplitude desse ângulo era exatamente igual a 1 grau, neste caso, se estivéssemos em radianos, a 1 radiano. Se eu tiver, o que também não dá para precisar, nós só temos aqui estes valores exatos, mas se eu, por exemplo, tivesse a tangente de π sobre 6, né, qual é o valor da tangente de π sobre 6? Era consultando a tabela, dá raiz 3 sobre 3. Agora, se eu tivesse o arco tangente de raiz de 3 sobre 3, a que é que vocês acham que era igual ao arco tangente de raiz de 3 sobre 3? A π sobre 6. Porquê? Enquanto que aqui vocês estão a trabalhar a tangente de um determinado ângulo e o valor da tangente deste ângulo é raiz 3 sobre 3, vocês neste caso do arco tangente, sendo a função inversa da tangente, vocês estão a colocar a questão ao contrário. Quer dizer, qual é o arco, né? Sendo o arco um ângulo, qual é o arco ou qual é a amplitude desse arco, cuja tangente toma este valor raiz 3 sobre 3. Então esse ângulo, raiz 3 sobre 3, esse ângulo seria π sobre 6. O que quer dizer que este arco tangente de 1, vocês têm que vos colocar esta pergunta. Qual é o arco, qual é a amplitude do ângulo cuja tangente é igual a 1? Se nós consultarmos aqui a tabela da tangente, tangente igual a 1, qual é o arco? π sobre 4. Então o arco tangente de 1 é simplesmente igual a π sobre 4. Voltando então aqui ao cálculo do nosso integral definido, isto está resolvido, seria então igual a arco tangente de E, isto será o valor exato, não dá para fazer nada, menos arco tangente de 1, que sabemos que é então π sobre 4, e teríamos este integral definido, calculado. Fico-me então por aqui neste vídeo, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos. Tchauzinho e até um próximo vídeo.